Bom, e é bom saber que você já está por aí curtindo Pavivi Sem Mimimi e você sabe da importância do seu like, não sabe? Sabe da importância também de participar conosco ali no chat, comentando, compartilhar. Você já sabe aquele, né? Aquela setinha, como diz o Pavi, meia bomba, naquela setinha ali, compartilhar, a gente chegar cada vez mais longe. Agora, Pavi, por que você, eu queria te ouvir para entender a tua opinião com relação a o fundo eleitoral pavimentar o caminho para o narcotráfico entrar na política. Qual é a tua análise? Pois é. Quando isso começou a ser discutido, isso foi lá pelos idos de 2016, 2017, o que acontece? Você tinha o problema do Caixa 2. Qual era o argumento? O argumento era, com a doação eleitoral por empresas privadas, você privatiza o mandato de alguém. Esse argumento é esdrúxulo. É esdrúxulo. Porque não resolve o Caixa 2. Se você vai fazer Caixa 2 com financiamento privado, você também pode fazer com público, afinal de contas, o Caixa 2 é o não declarado. Então é um problema que não resolve. Varre. 2. Você não corre o risco de privatizar os mandatos. Porque vinham as empresas, elas doavam. Campanha de Aécio e Dilma, por exemplo. Vai lá a construtora, ela doa 10 milhões para um, 10 milhões para outro, para ficar bem com os dois. E para poder, né, barganhar alguma coisa com os dois. Isso é um problema? Não. Na verdade, isso é uma vantagem. Porque como a doação ela é pública, quando você vai pedir um favor tendo o registro da sua doação, você consegue aferir com mais certeza um indício de corrupção. E só essa construtora está ganhando licitação, Pitoli. Aí você vai olhar o tanto que ela doou. Então você tem uma margem de segurança para a transparência dos negócios públicos que não se tem mais com o financiamento público. Porque com o financiamento público você não resolveu o Caixa 2. Certo. Mas o Caixa 2 não é só o problema da empresa privada, regular, que quer ganhar licitação. Porque você não resolve mudando este regime, porque o Caixa 2 é às escondidas. Como não se pode mais doar oficialmente a empresa, é claro que a empresa fica inibida de fazer um Caixa 2 com um candidato. Porque se já seria um problema para ela fazer um Caixa 2 quando era permitido doar para um candidato, e a empresa eventualmente se safaria dizendo, não, eu doei, é certo, o candidato é que não jogou na prestação de contas. Porque a empresa ela só vai declarar depois da eleição. O candidato vai declarar primeiro. Então ele tem uma margem de segurança, se tudo der errado, ele fala, não, ele devia ter declarado. E como agora é proibido a empresa privada doar, ela não tem mais essa margem de fuga. Mas um Caixa 2 que acontecia quando era possível o financiamento privado, continua acontecendo da mesma maneira com o financiamento público, que é o Caixa 2 do crime organizado. Então você inibe a empresa privada de Caixa 2, proíbe porque está proibido. Então, se der chabu, não tem para onde correr. Logo, quem é que vai acabar privatizando os mandatos por debaixo dos panos? Aquele que tem dinheiro em excesso, que precisaria ser lavado, mas não vai precisar mais. Por quê? Porque ele vai fazer um Caixa 2, que é
para o candidato usar numa campanha sem declarar, ele vai comprar um agente político e não vai precisar lavar o dinheiro. Então, se você tem uma privatização na política, com o financiamento público, você deixa o espaço do Caixa 2 livre para o narcotráfico. Que as empresas já não vão querer mais se envolver em Caixa 2, porque se é ilegal em Caixa 1, em Caixa 2, ferrou. Agora, o narcotráfico ele já é um crime, não é? Em toda a cadeia. Doando ou não doando, ele é crime. Doando para um Caixa 2, comprando uma candidatura, ele é crime do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma, ele não tem CNPJ, ele não vai entrar em licitação. Então você cria uma fachada de dinheiro público. O dinheiro público é muito, mas é escasso pelo número de candidatos. O crime organizado ele pode estudar viabilidades de candidaturas e injetar um dinheiro inimaginável nas candidaturas que ele quer fazer, e ninguém vai saber que esse dinheiro entrou, porque é um dinheiro sujo, é um dinheiro sem lastro. Então, do jeito que ele entra na campanha, ele já sai da campanha. Ele já vai para pagamentos sem contrato, ele já vai para serviços sem contrato. Então você cria uma fachada com dinheirinho público, que vai um pouquinho para cada candidato. Só que o candidato que o tráfico põe a mão, ele vai declarar aquele serviço, aqueles contratos essenciais, mas ele vai ter 100 vezes mais daquilo. Ele vai ter uma oferta de mão de obra, ele vai ter uma disposição, aliás, de mão de obra, uma disposição de outros serviços, uma disposição de cabos eleitorais 100 vezes maior. E esse dinheiro é não rastreável, que é um dinheiro sujo, que nem passa pela campanha. Às vezes já se contrata direto serviços para aquela campanha, sem aquela campanha precisar fazer negociação. E o que a gente assiste agora são execuções possíveis apenas para o narcotráfico. Quem é que tem armamento desse tipo em casa? A não ser pessoas do exército ou do narcotráfico. Porque uma pessoa física não pode ter um armamento desse em casa. Deu para compreender mais ou menos a ideia? Sim, perfeitamente, Pavio. Faz sentido. Absoluto sentido. E outra, né, Pavi? Existe uma forma de retroalimentar essas campanhas, e a gente sabe, por exemplo, de como também o dinheiro volta para os partidos a partir da contratação. Um exemplo, de uma gráfica, de um serviço que custa 100, a nota fiscal de 300, né, e esses 200 desse excedente retroalimenta a Caixa 2 de partidos também. Enfim, esse dinheiro público, ele retroalimenta por demais campanhas que custam X e são, na prestação de contas, apontados se gastou 3, 4X. Tem isso também, né? E tem também esses dispositivos legalizados. Por exemplo, no União Brasil, eu chequei boa parte da prestação de conta dos candidatos. Tem um candidato específico que ele recebeu doações de diversos outros candidatos que receberam um montante mais significativo. E este candidato, porque aí a legislação permite, quando tem excesso de dinheiro na campanha, o excedente eu posso doar para outro candidato dentro do partido. Aí o estranho, eu fui olhar a campanha desse que recebeu a benesse de muitos outros candidatos,
O que tem a campanha dele? Não tem nada, tem só gasto com o pessoal. E gasto com o pessoal é aquela coisa, pode ser laranja, pode não ser. E era um candidato desconhecido, que você não viu campanha, que mostra que dentro desta licitude, você consegue alimentar alguma coisa que certo não está. Alguma coisa que certo não está. Muito bem. Pavi, a gente tem mais de 4.000 pessoas acompanhando a gente agora, mais de 4.000 likes. A gente precisa falar da Gazeta, Pavi, porque deu na Gazeta e tem promoção na Gazeta do Povo, né, Pavi? Sempre tem, é isso que é mais maravilhoso. É o jornal, é a imprensa escrita mais maravilhosa que nós temos hoje. Por quê? Porque ela fala a verdade, ela não depende de dinheiro público. Ela é igual o deputado André Fernandes. Ela fala sem pensar em si, ela fala pensando no seu público. E ela só pode ser sincera, verdadeira, porque ela não depende de dinheiro de agente político nenhum. Ela só depende do público leitor. E o público leitor sabe que pode confiar na Gazeta do Povo, porque ela vai dar uma notícia sem mimimi, ela vai noticiar o fato sem olhar a quem, porque ela não tem rabo preso e o único compromisso dela é com você. Então, se você está reclamando, o Brasil não tem mais jornalismo independente, a gente não sabe mais em quem confiar. Porque na Globo não saiu. Porque estava lá a Naturanese lá, revoltada com Pablo Marçal por fake news, mas eu não vi a Naturanese